investigadores, mais um caso aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do massacre de Columbine. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda segunda e sexta eu trago um caso novo pra gente investigar. Me segue também lá no Instagram, que é @SabrinaCasos, que lá eu deixo todos os extras e muitas postagens sobre True Crime. Então vamos começar o caso de hoje. Roda a vinheta. O primeiro envolvido nesse caso é o Eric Harris. Ele nasceu em 1981, o pai dele era militar e por isso eles se mudavam muito, até a aposentadoria. O Eric era muito inteligente, ele só tirava notas boas, mas ele guardava um rancor muito grande das pessoas. No diário dele, ele escrevia como que queria que as pessoas sofressem também. Ele tinha ideais de supremacia racial e fantasias com violência sexual. Eu vou deixar uma publicação extra com o conteúdo desse diário lá no meu Instagram, mas eu vou deixar aqui um trecho para vocês terem noção das coisas que ele escrevia. O grande sonho do Eric era se juntar aos fuzileiros navais, coisa que nunca aconteceu. Ele foi negado por 5 vezes porque ele tomava remédios controlados para transtorno obsessivo compulsivo. O segundo envolvido nessa história era o Dylan Klebold, também nascido em 1981, e ele tinha uma relação muito boa com os pais. Ele tinha depressão e tendências suicidas e por isso ele também tomava remédios, mais escondido da mãe dele. O Dylan era visto como fracassado e rejeitado. Ele odiava atletas, mas diferente do Eric, ele foi ao baile de formatura do colégio junto de uma de suas poucas amigas, a Robin Anderson. Isso foi poucos dias antes do massacre. O Dylan também tinha um diário, mas ao contrário do diário do Eric, ele tinha muito menos ódio e era repleto de frases depressivas. Existem relatos de que os dois sofriam um bullying pesado na escola. Algumas pessoas depois desmentiram falando que não era bem assim, mas nos diários deles existiam relatos de como eles queriam que as pessoas pagassem pelas coisas que eles faziam a eles. Outra coisa que eles falam é que o Eric influenciava muito o Dylan, inclusive eles faziam vários vídeos caseiros para ficar de legado depois da morte deles, mas essas fitas foram destruídas pelo FBI para não servirem de exemplos para outras pessoas. Vamos então ao dia do massacre. 20 de abril de 1999, coincidentemente ou não aniversário de Hitler, foi a data escolhida por Eric e Dylan para fazer um massacre que tinha o potencial de matar mais de 400 pessoas. O plano deles era extremamente meticuloso. Esse massacre foi planejado com 1 ano de antecedência. Antes de irem para a escola no dia, eles foram até um local próximo a um posto de bombeiros e deixaram uma bomba lá para despistar os policiais. A bomba rapidamente foi contida, então eles foram até a escola e se dirigiram até a cantina, que era o local de maior movimentação ali no horário. Eles largaram uma mochila cheia de explosivos lá. E então eles foram para o estacionamento esperar que a bomba explodisse. Qual era o plano deles? Quando a bomba explodisse no refeitório, ela teria força para derrubar o andar de cima, que era a biblioteca, causando já uma catástrofe. As poucas pessoas que sobrevivessem iam correr até onde eles estavam na saída, e então eles as alvejariam com tiros. As bombas estavam marcadas para explodirem às 11h17, então eles ficaram aguardando no estacionamento. Quando eles viram que isso não aconteceu, com muita raiva, cada um foi até uma entrada da escola para começar o massacre. O aluno Brooks Brown, antes de tudo começar, encontrou o Eric e perguntou para ele porque ele tinha faltado no teste do dia, porque ele sabia que o Eric sempre se dava bem nas provas. Então o Eric disse para ele ir embora da escola o mais rápido possível, porque gostava muito dele. Claro, sem entender nada, obedeceu e foi embora da escola. No gramado, a estudante Rachel Scott estava lanchando com seu amigo Richard e eles foram as primeiras vítimas, com 4 e 8 tiros. A Rachel morreu na hora, mas o Richard conseguiu sobreviver, mas ele ficou paraplégico. Depois, no pátio, Daniel, Sean e Lance foram alvejados. O Daniel tentou correr, mas aí ele levou mais tiros ainda e morreu na hora. Apesar do barulho, alguns alunos ainda achavam que aquilo pudesse ser um tipo de brincadeira. O professor David Sanders percebeu que aquilo não era uma brincadeira, ele ouviu os primeiros tiros, então ele correu até a cantina. Ele subiu em uma mesa e alertou os alunos, mandou eles ficarem em silêncio, correrem e se esconderem, porque aquilo era muito sério.
O professor David Sanders salvou muitas vidas, porque só depois do aviso dele é que os alunos realmente perceberam que aquilo era sério e começaram a se movimentarem. Ele correu pela escola toda depois disso, tentando avisar ao máximo de alunos que ele pudesse. Enquanto isso, Eric e Dylan continuavam o massacre, matando mais 5 alunos. Eric parecia o mais impiedoso. Ele vê 2 alunos correndo para o lado de fora, então ele atira, e os 2 continuam andando pela escola, atirando no que quisesse. Em outro local, a professora Patty, achando que era só uma bagunça de alunos, percebeu a movimentação e foi até a entrada oeste para tentar parar a bagunça dos alunos. Ela foi junto com o aluno Brian Anderson para tentar conversar com os meninos. Eles dão de cara com o Eric e Dylan e quando os atiradores os veem, eles atiram contra as portas de vidro que estavam separando. Por sorte, os tiros não acertam os 2, mas os estilhaços sim. A professora Patty conseguiu se arrastar até a biblioteca e lá ela liga para a emergência pedindo ajuda o mais rápido possível. Lá ela também manda todo mundo se esconder e procurar abrigo o mais rápido possível. O professor David, por estar correndo em vários corredores para tentar salvar o máximo de pessoas, acaba dando de cara também com os atiradores e às 11h27 eles atiram no peito dele. O professor consegue se arrastar até um laboratório onde tinha alguns professores e alunos, mas ele não parava de sangrar, ele perdia muito sangue. Um aluno acabou escrevendo um recado para a polícia e pregou na janela, falando que alguém estava sangrando até a morte. Mas infelizmente a ajuda demorou 1 hora para entrar e o professor não resistiu. Exatamente às 11h29 foi o pior ponto do massacre. Os atiradores vão até a biblioteca, onde tem mais de 50 alunos escondidos e 4 funcionários. Eles mandam os meninos que estão lá se levantarem e como ninguém obedece, o Eric já começa a atirar em qualquer lugar nas mesas. O Dylan saiu olhando as pessoas e escolhendo em quem ele iria atirar. Algumas testemunhas disseram que nesse momento elas ouviram o Dylan falando pro Eric que não estava mais sentindo aquela adrenalina por estar atirando nas pessoas. Então o Eric fala, por que a gente simplesmente não as esfaqueia? Mas eles continuaram o massacre ali com tiros. Inclusive o Eric chegou a trocar tiros com a polícia. Para vocês terem noção da barbaridade que aconteceu na biblioteca, tinha uma menina chamada Casey Bernal, ela estava escondida embaixo da mesa e ela estava rezando muito. Então o Dylan escuta ela e vai até ela e pergunta, você acredita em Deus? Ela diz que sim, então ele atira na cabeça dela e ela morre na hora. Mas uma pessoa dentro da biblioteca foi poupada. Era um menino chamado John, ele era um conhecido de Eric. Então ele pergunta para o Eric se ele iria matá-lo e o Eric fala que não e manda ele correr o mais rápido possível para fora da escola. Eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12. Depois das 11h36 não houve mais vítimas. Exatamente a 12h08 eles voltam para a biblioteca, olham para os corpos que estavam ali, se despedem, fazem uma contagem até 3 e atiram em suas próprias cabeças. Poucos minutos antes, a SWAT tinha invadido a escola, mas eles entraram no lado oposto de onde os meninos estavam, porque como eles trocaram tiros com eles pela janela da biblioteca, eles sabiam que eles estavam ali. A ajuda só chegou na biblioteca às 3h30 da tarde. Imagina o desespero dessas pessoas que estavam lá, com vários corpos dos amigos ao redor, sem saber o que estava acontecendo. Foi constatado que o Eric e o Dylan tinham munição para matar todo mundo dentro da escola. A polícia foi muito criticada nesse caso pela demora na ação. Em defesa deles, eles falaram que achavam que tinham 8 atiradores, então se eles invadissem, o estrago seria muito maior. Sobreviventes e pessoas que estavam na hora falaram que os responsáveis pela própria sobrevivência foram os alunos, porque se dependesse da polícia, eles estariam todos mortos. Muito se especula pelo motivo dos meninos terem tanto ódio e quererem matar tantas pessoas. Na época surgiu o boato de que eles faziam parte de uma máfia que chamava a Máfia do Sobretudo, e isso ganhou mais força depois que o pai do Eric ligou durante o massacre, falando que o filho poderia ser um dos atiradores e que fazia parte dessa máfia. Mas isso foi desmentido depois de uma investigação da polícia que não encontrou nenhuma ligação dos meninos com essa máfia. No diário, os meninos falavam muito em vingança, em fazer os Estados Unidos inteiro pagar. Mas uma coisa é certa. Eles encontraram naquele momento, naquela amizade, uma identificação. O Eric, a vontade de matar. E o Dylan, a vontade de morrer.
A mãe do Dylan ficou muitos anos sem dar entrevista nenhuma e ela escreveu um livro alguns anos depois que chama O Acerto de Contas de uma Mãe e tem muitas entrevistas dela que são muito sensíveis. Ela disse que durante o massacre ela rezou para que o Dylan morresse lá dentro, para que acabasse logo com aquela coisa horrível que estava acontecendo. Muitas pessoas culparam os pais na época dizendo que eles deveriam saber o que os filhos fazem, mas a Susan, mãe do Dylan, falou uma coisa que é muito verdadeira, que é quem realmente sabe o que os filhos fazem. E independente do comportamento ou do problema que o adolescente pode estar passando, um pai nunca vai imaginar que ele pode cometer um massacre. Eu vou deixar aqui na descrição algumas coisas extras, inclusive a reportagem da mãe do Dylan, que eu recomendo muito que vocês assistam. Se você gostou do vídeo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Eu tenho uma playlist de casos que eu vou deixar aqui para vocês também. E eu espero vocês no nosso próximo caso. Até! 75-year-old male back pain, 211 Silver Hollow Road.